Vamos orar então? Oremos. Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado porque mais uma vez estamos reunidos para abrir a Tua palavra. Que a Tua palavra fale a cada um de nós nessa noite, que nós possamos extrair verdades e que essas verdades sirvam para orientar a nossa vida, para a nossa felicidade e para nos aproximarmos do Senhor. Guia os nossos passos, perdoa os nossos pecados, pedimos por Jesus. Amém. Bom, pessoal, então é isso aí. Hoje nós vamos continuar no livro de Daniel e hoje a gente termina o que é considerado, até Daniel de 1 a 6, é considerado o livro de Daniel um livro eminentemente histórico, tá? Questão historicista, contando história. Do versículo 7, do capítulo 7 ao capítulo 12, ele é eminentemente profético. Tem algumas coisas históricas, mas ele é eminentemente profético. E hoje nós vamos tratar de dois capítulos juntos, o capítulo 5 e o capítulo 6, ao mesmo tempo. Então, abram a Bíblia aí, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6. São duas histórias, uma é muito conhecida, a outra é um pouco conhecida. Quem já leu o livro de Daniel conhece bem, quem nunca leu, quem nunca estudou o livro de Daniel, talvez não conheça essa história. Mas a primeira história do capítulo 5, que é Daniel na Cova dos Leões, é uma história extremamente conhecida, para as crianças essa história, né, é contada, tal. Então, assim, não é uma coisa completamente desconhecida, mas a história, a segunda história, é uma história um pouco menos conhecida, tá? E nós vamos estudar, então, essas duas histórias, hoje no capítulo 5 e no capítulo 6 de Daniel, sendo o capítulo 5 a história menos conhecida, teoricamente, e no capítulo 6 a história mais conhecida, teoricamente. Ok? Então, vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês o que o estudo de hoje, ele tem se existe vamos dizer assim, um tema central. O tema central do estudo de hoje, Daniel, no capítulo 5 e o capítulo 6, tem a ver com escolhas, tá? Tem a ver com escolha. E a escolha entre fazer o que Deus manda e sofrer consequências ruins disso, que foi o que aconteceu com Daniel, tá? Ou não fazer o que Deus manda. Aí você não vai ter consequência nenhuma, mas em compensação também você não vai ter o benefício de fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus pode parecer assim, algumas pessoas têm uma sensação que então, se você quer ser feliz, faça o que você quiser. Se você não quer ser feliz, você não se importa, você quiser uma felicidade mais ou menos, uma felicidade manca, uma felicidade muleta, aí você faz a vontade de Deus, porque aí você tem outras vantagens, mas não tem a ver com a satisfação e a felicidade. Bom, eu posso afirmar para vocês que isso não é verdade, tá? Aquelas pessoas que se decidem por fazer a vontade de Deus, independente da consequência que essa vontade vai trazer, eu garanto para vocês que uma situação natural do fazer a vontade de Deus é felicidade, é satisfação, é bem-estar, é uma série de coisas, é uma série de adjetivos, benefícios e adjetivos que nós adquirimos e que fazem toda a diferença na nossa vida, entre você ter um momento de alegria e ter felicidade. Porque alegria e felicidade são coisas, não são sinônimos. São coisas parecidas, mas não são sinônimos. Alegria é uma felicidade temporária. A felicidade é a alegria permanente, tá? Porque a felicidade, ela independe de momentos de alegria. Pode ter momentos de tristeza e você não será infeliz.
você vai ter um momento de tristeza, mas ainda assim você continua sendo feliz, tá? A alegria não. A alegria, você pode ter momentos de alegria e ser infeliz. Então, o capítulo 5 e 6 de Daniel fala das escolhas, como essas escolhas afetam a vida da gente, mas nós não podemos esquecer que o benefício de fazer a vontade de Deus, ele é infinitamente maior e melhor. Ok? Então, nós vamos começar abrindo a Bíblia, Daniel capítulo 5, vamos ler do versículo de 1 a 7, depois vamos ler o versículo 22, depois de 25 a 31. Esses versículos seriam mais ou menos um resumão do capítulo 5, depois leiam todo o capítulo 5. Mas para a gente discutir algumas coisas, nós vamos pegar esse resumo e a Jane vai ler para a gente. Então vamos lá, sigam comigo aí. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas Porque até alguém liga tentando falar aqui com a gente. Bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. 7. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Versículo 22. Não, 7. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. E o próximo? Versículo de 25 a 31. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do rei. 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Bom, então é interessante isso aqui, porque a gente já começa a observar que lá atrás, em Daniel capítulo 2, muitos anos antes, Deus já havia dito que o reino da Babilônia, apesar dele ser a cabeça de ouro, apesar dele ser um reino poderoso, apesar de ser um reino sem igual, ele iria passar. Daniel, ele foi
trabalhador dentro do reino da Babilônia durante toda a vida dele. Quando os medo-persas assumiram o trono, e aí nós vamos ver isso no capítulo 6, Daniel continuou trabalhando agora no reino da Medo-Pérsia, tá? Então, o que acontece nesse momento? Nabucodonosor já tinha morrido. Quem assume o governo é o neto dele, Nabonido. Isso aí, em livros de história, a gente encontra. E a Bíblia diz que, nesse momento, o rei é Belsazar. Tá? Olha o nome aí direitinho. Nós vamos ver que a Bíblia diz que o rei se chama Belsazar. 22. Tá? E tu, Belsazar, que és o filho, não Olha, olhaste. no versículo 29 tem de novo. No versículo 22 tem tu, Belsazar, que é seu filho. Tá? Não humilhaste teu coração ainda que soubeste tudo isso. O que Daniel está falando? Do que Belsazar sabia e não se humilhou? Belsazar sabia da história de Nabucodonosor. A lição da semana passada, que nós estudamos semana passada. Ele sabia que da estátua que o rei tinha feito. Ele sabia do rei humilhado, que o avô dele tinha vivido como animal. Ele sabia de tudo que tinha acontecido na vida do rei dele e como na vida do avô dele. E aí, por que a Bíblia diz filho? Porque na Bíblia, na cultura oriental, o meu neto, ele também é meu filho, tá? Então, por exemplo, na cultura oriental, na Bíblia, você vai ver várias vezes a pessoa chamando um descendente de filho. Vou te dar um exemplo. Jesus está andando e tem um cego, acho que é em Jericó, se eu não estou enganado, tem um cego na muralha, ele ouve o burburinho e pergunta, o que está acontecendo? E alguém fala para ele, é Jesus que está passando. E o cego grita, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, na genealogia de Davi, ele está 42 gerações depois. 42, se eu não estou enganado, tem que ir lá conferir direitinho. Mas eu acho que são 42 gerações. Tá? Então, Jesus está 42 gerações depois de Davi, mas o cego grita, Jesus, filho de Davi. Por quê? Qualquer pessoa na geração, para a cultura oriental, é filho. Belsazar, possivelmente, já é neto ou bisneto de Nabucodonosor. Segundo alguns historiadores, isso aí varia um pouquinho, segundo alguns historiadores, ele é neto, ele é filho de Nabonido, que era neto de Nabucodonosor. Alguns dizem que era filho, outros dizem que era neto. Tá? Então, ou ele era neto ou era bisneto. Quando Daniel fala, e tu, Belsazar, filho dele, quer dizer, você é filho de Nabucodonosor, por quê? Porque você é neto ou bisneto. Tá? Dentro da cultura oriental, é assim que funcionava. Você que conhecia toda a história, e você, em vez de se arrepender, afrontou o Deus de Israel. Qual foi a afronta dele? Pegar os móveis sagrados que foram consagrados para serem usados na adoração a Deus, para fazer adoração aos deuses deles. Sabe, queridos, tem uma parte na Bíblia que diz assim, de Deus não se zomba. Todas as vezes que as pessoas tentam zombar de Deus, não dá certo. Algumas vezes as coisas não acontecem, as coisas ruins, elas podem não acontecer imediatamente, porque Deus ele não é vingativo. Ele não é que, não, por causa disso eu vou te dar na cabeça. Não, Deus não trabalha com vingança, mas Deus é justo. E ele não aceita que a gente tenha uma atitude desrespeitosa, uma atitude de deboche. Eles pegaram os utensílios do templo e foram festejar. Pegaram os utensílios do templo, e não é por causa da festa, não. Jesus foi à festa. Não é por causa disso, é por causa de que eles estavam usando uma festa de adoração a outros deuses, utilizando os móveis que foram separados para adoração ao Deus verdadeiro. Tá? Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, que destruiu o templo, ele então traz os utensílios do templo. Era muito utensílio, muitas taças, muitas coisas que eram utensílios
para se trabalhar no templo, e esses utensílios ele traz e guarda. Tá? Nesse momento, o rei está mamado, e aí vamos mostrar que o nosso Deus é maior do que o Deus de Israel. Traz lá o despojo, traz lá os móveis que nós tiramos da casa do Deus deles, e vamos mostrar que o nosso Deus é maior. E aí ele, então, por causa disso, e porque já existia lá atrás a profecia de que o reino da Babilônia passaria, e Belsassar estava confiando em suas muralhas, ele estava confiando nas coisas que ele tinha. Aparece a mão e escreve Mene, Mene, Tekel, e algumas versões de Zufarzim, outras Farzim, Pérez. E assim, o que significa Daniel? Só um detalhe, novamente tem todo aquele processo. É chamado os magos, os adivinhos, todas as pessoas chegam, ninguém dá conta de resolver. Aí a mãe de Belsassar, que é a rainha mãe, ela vira e fala assim, tem um homem aqui que pode. Possivelmente, segundo os historiadores acreditam, que quando Belsassar assumiu o trono, ele não dava muita moral para Daniel. Tá? Então, Daniel continuou lá trabalhando no palácio, mas era aí um cargo mais distante do rei. Ele não tinha tanta proximidade como ele tinha com Nabucodonosor. E é bem provável pelo fato de que Daniel está lá para o canto. E aí ele é mandado chamar, e ele é introduzido na presença do rei. E Daniel, novamente, acontece de Daniel falar, olha, Deus é que tem a interpretação, do mesmo jeito que ele já tinha feito outras vezes. E isso, queridos, Daniel já estava aí, aproximadamente, Daniel chegou na Babilônia em torno entre 14 e 18 anos, acredita-se. E isso já tinha quase 70 anos. Daniel já estava, quase não, menos que isso, mas Daniel já tinha quase 80 anos, então já tinha ou 60 e tantos anos, ou quase 70 anos, que isso tinha acontecido, e Daniel permanecia íntegro a Deus. Ele escolheu, lá na juventude, servir a Deus. Lá atrás. E foi uma escolha acertada. Eu já fiz isso na minha vida. Tá? Eu já tive o meu período de juventude em que eu tive a minha rebeldia. Mas, graças a Deus, muito jovem ainda, eu escolhi servir a Cristo. E eu falei, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te servir, e eu quero te dar o que eu tenho de melhor, a minha juventude, a minha vontade, a minha força. Daniel fez isso, e agora ele já está com quase 80 anos de idade. E quando ele é chamado para revelar alguma coisa, ele não busca coisa para si, como ele não fez lá atrás, ele não faz de novo. Ele vira e fala assim, olha, tem um Deus no céu. E o resultado tem a ver com o que Deus fala. Então, ele dá a declaração de que, olha, o seu reino acabou. O seu reino acabou. E você, Belsassar, o reino da Babilônia, ele iria acabar de qualquer maneira. Você poderia perder o reino, mas você não precisaria de perder a vida eterna, nem perder a vida. Mas você, pela sua atitude, você foi pesado na balança e foi achado em falso. Por isso, o seu reino será tomado hoje e será entregue aos medos e persas. Belsassar não sabia, mas o Império Medo-Persa já estava há um bom tempo criando a estratégia e o mecanismo para conseguir invadir a Babilônia. E se você for nos livros de história, você vai ver que foi uma das maiores empreitadas que já foram feitas na história militar. O que ele fez? Tinha um rio grande, poderoso, que passava dentro da Babilônia. Esse rio não tinha como entrar por ele, não tinha como entrar na Babilônia, porque ele era um rio muito caudaloso. Foi Ciro, não foi? Dario, Medo-Persa, ele mandou desviar o rio. Ele criou uma situação para desviar o rio. Ele fez um desvio no rio. Com esse desvio, o rio secou. Os soldados deles entraram pelo rio
praticamente seco, invadiram a Babilônia, e quando estava todo mundo mamado, e o rei estava lá no palácio com o joelho batendo de medo, os medo-persas invadiram a Babilônia e conquistaram a Babilônia, e o rei Belsazar morreu naquela noite. De Deus não se zomba. Deus cumpre as promessas dele. E eu e você, nós, não precisamos, em hipótese nenhuma, fazer parte da parte ruim da profecia. Vou dar um exemplo para vocês. Aí vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando para vocês. Em Apocalipse tem uma profecia que fala sobre tempos da história. Tempos na história. E cada tempo tem uma característica, é chamado de cartas às igrejas. Está lá Apocalipse 2, Apocalipse 3. Então, são 7 cartas a 7 igrejas que simbolizam 7 períodos de tempo da raça humana. E esse período de tempo tem uma característica. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo, acredite no que eu estou contando, depois a gente vai na Bíblia quando a gente for estudar Apocalipse. Nós estamos vivendo no período correspondente à igreja de Laodiceia. Uma característica da igreja de Laodiceia é que as pessoas são mornas. Elas se dizem cristãs, mas não são cristãs, vivem de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, é aquele cristão mais ou menos, cristão meia boca. Tá? Eu gosto de dizer que é o cristão meia boca. E essa é a característica de muitas pessoas da igreja de Laodiceia. Mas essa profecia, ela não precisa de se cumprir em mim. Eu não preciso de ser cristão meia boca. Eu posso ser cristão bacana, tá? Não quer dizer que essa é uma característica do período de Laodiceia, que eu que vivo nesse período tenho que ter isso. Da mesma forma, Belsazar poderia ter perdido o trono, porque é fato que a Babilônia iria perder para os medo-persas. Deus já tinha estabelecido isso lá no sonho para Nabucodonosor. Mas ele não precisava de ter perdido a própria vida nem naquele momento e nem ter desafiado a Deus. Você percebe como é a questão? Tem a ver com escolhas. Agora eu separei para vocês algumas outras coisas interessantes desse capítulo. Pode ler aí. Ó. Daniel, no capítulo 5, ele fala de Belsazar, que viveu aproximadamente 539 a.C. Mas a história oficial não falava que esse sujeito havia existido. Essa história só mudou em 1861. Até então, falavam que a Bíblia era uma história da carochinha. Eu não sei se eu já contei para vocês sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor também não tinha na história, até que se encontrou o cilindro de Ciro em 1850 e pouco. Encontrou o cilindro de Ciro, e o cilindro de Ciro levou a revelar a existência de Nabucodonosor. Mas aqui também não tinha, só que em 1861, tá? Esse camarada aqui, o Talbot, ele publicou uma oração escrita em caracteres cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoem o seu filho Belsazar. Você percebe como a história coloca? Então, Nabonido, que era ou filho ou neto de Nabucodonosor, ele pede para abençoar Belsazar. Então, o que a Bíblia dizia, e já contava isso há muitos anos antes, se confirma em 1861. E até o nome Nabucodonosor, que também não encontravam em lugar nenhum, o cilindro de Ciro revelou. Tá? Aí os críticos passaram a concordar com a existência de Belsazar. Tá? Mas como eles tinham resistência em dizer que a Bíblia era a palavra de Deus, algumas pessoas continuaram insistindo que Belsazar jamais foi identificado como rei fora da Bíblia, que só diz que é meu filho Belsazar, mas não diz que ele foi rei. Mas quando teve, em 1924, foi traduzindo um poema de Nabonido. Esse poema hoje está lá no Museu Britânico, um museu que a gente tivemos a honra de visitar. Muitas das coisas de Babilônia originais estão lá, inclusive o cilindro de Ciro original está lá. Tá? Melhor do que o Louvre, na minha opinião, mas é uma opinião pessoal, não briguem comigo não. Tem gente que de repente vai gostar do Louvre e vai brigar comigo. Olha, esse documento histórico, ele atesta que Nabonidos deixou Babilônia e se dirigiu a Tema. E quando ele foi, ele deixou no trono quem? Belsazar.
Então, esse tablete, veio para envergonhar os críticos. E, mais uma vez, o relato bíblico foi confirmado. Daniel vivia na corte de Babilônia. Ele estava familiarizado com esse costume do filho assumir o cargo do pai, não necessariamente do ponto de vista definitivo. Não necessariamente. Às vezes assumia em definitivo e às vezes assumia temporariamente. E a gente vai ver que isso acontece também no reino Medo-Persa, porque nós temos a situação aqui com Dario e depois com outro rei Medo-Persa, com Dario ainda vivo. Tá? Então a gente precisa de entender. Na verdade, quem ganha a guerra contra a Babilônia, não é Dario, não. Se eu não estou enganado, é Ciro, tá? Que ganha a guerra. Mas depois eu vou olhar isso aí para vocês. Mas é Ciro que invade. Dá uma olhadinha aí, que eu acho que é Ciro que invade, não é Dario, não. Dario era o rei, mas quem invade é Ciro, que também era da linhagem. É o contrário? Dario, o rei era Ciro, Dario que invade. Mas Dario era da linhagem real. Ele era tio de Ciro. Entendeu? Ele era da linhagem. Isso, ele era da linhagem real, tá? Dario. Mas o rei da Medo-Persa era Ciro. Ciro era o rei da Medo-Persa. Mas Dario que invade e Dario se torna rei da Babilônia, rei Medo-Persa na Babilônia, tá? Mas o rei Medo-Persa de tudo era Ciro. Isso é história, tá, gente? Isso aí não é Bíblia, não. Isso é história. Mas tá? A Bíblia tem essas nuances, mas você pode, na história, que você consegue ver isso aí. Então, olha só. Então, no capítulo 5 de Daniel, havia passado cerca de 20 anos da morte de Nabucodonosor e quem reinava agora era Nabonido, auxiliado pelo filho dele, Belsazar. E a triste narrativa que acontece no final do capítulo 5 é justamente sobre o período final da existência de Babilônia e da própria existência de Belsazar, que acaba caindo por tentar desafiar, por não ter escolhido Deus, assim como o avô dele ou o bisavô tinha desafiado a Deus e Deus tinha dado a oportunidade e ele tinha se arrependido, com certeza absoluta, Belsazar também teve oportunidade de arrependimento. Foi muito tempo que ele teve com Daniel, que ele teve ouvindo a história do avô, bisavô dele. Então, assim, ele teve muitas oportunidades e ele não quis. E, infelizmente, Deus não pode permitir que a possibilidade de mudança de opinião se prolongue para sempre, porque senão ele é injusto com a gente que escolheu ele. E Deus não é injusto. Porque para ele nos dar o que nós esperamos, que é a vida eterna, ele tem que pôr fim ao mal. Mas se ele puser fim ao mal, quem não escolheu ficou de fora. Ele não quer ninguém de fora. Lembra 1 Pedro, 2 Pedro, que nós lemos? Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não quer isso. Mas ele também não pode ficar prolongando isso para sempre, porque senão ele é injusto comigo e com você que está aqui procurando conhecê-lo e querendo entregar a vida para ele e acreditando na promessa de que ele vai voltar. E ele precisa de cumprir. Ele precisa de cumprir isso para a gente, porque senão ele é injusto com a gente. Então você percebe como o negócio não é simples? Só Deus mesmo para poder dar a mão à misericórdia e à justiça. Deus é capaz de fazer isso. Por isso que a gente precisa de ter confiança na direção divina, tá? Então, olha só, não contente com a bebedeira, ele ainda pega os utensílios de Deus para fazer orgias idólatras e para fazer adoração a outros deuses, utilizando o utensílio em que era colocado o vinho, símbolo do sangue derramado de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma afronta absurda a Deus, tá? E aí, olha só, quando as coisas sobrenaturais aconteceram, Belsazar ficou completamente louco, né? Você imagina uma mão, só uma mão, igual aquela como é que é o nome lá da família Adams, só tem a mão, né? Só uma mão escrevendo na parede, com letras de fogo, né? Uma coisa misteriosa. E o rei, a Bíblia diz que o rei batia os joelhos. Quer dizer, ele estava morrendo de medo, tremendo de medo, literalmente de medo. Belsazar não tinha aprendido a lição,
que não deve consultar astrólogos, feiticeiros, que o avô dele já tinha feito e não tinha dado certo, mas ele tentou novamente, tá? E essas pessoas, como charlatões que eram, não conseguiram resolver, falharam novamente. E aí sim, ele precisou de chamar quem poderia falar alguma coisa por conhecer quem pode revelar as coisas. Daniel conhecia, olha só, o versículo 11, ele novamente, mesmo com muitos anos depois de que ele ainda era escravo, olha o que ele coloca. Ele lembrou, Daniel, e fez lembrar ao rei que o hebreu tinha o espírito dos deuses santos. Quem lembrou isso foi a rainha mãe. E Daniel, ele deixou claro que ele só conseguia interpretar porque Deus daria a interpretação por ele, tá? Olha só, Daniel, em torno aí de 80 anos de idade, oferece um monte de coisa para Daniel. Olha o que Daniel fala: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outros. Todavia lerei ao rei a escritura que lhe farei saber sua interpretação. Porque Deus havia dado para ele, e ele falou: você pode ficar com a sua prata e seu ouro, até porque não ia adiantar muito, que pouco tempo depois as coisas já ficaram complicadas. Então, isso aqui é um texto que eu separei para mostrar todas as coisas, como Daniel fala para Belsazar, momentos antes de Belsazar morrer. Ele fala: Belsazar, eu vou te contar uma história que você já conhece. E essa história que está aí nesse slide, tá? E tu, Belsazar, no versículo 22, e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantaste contra o Deus do céu. Queridos, essa parte, Daniel 5, 18 a 24, ela serve para nós hoje. Nós que aqui estamos, conhecemos a verdade, conhecemos o Deus verdadeiro. E nós precisamos de fazer uma escolha. Essa escolha precisa de ser feita todo dia. Não é, por exemplo, porque eu escolhi uma vez que eu não tenho que continuar fazendo a escolha. Porque se amanhã eu não escolher Jesus, ele respeita a minha escolha de amanhã. Eu tenho que escolher Jesus todos os dias. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que abrir a minha Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer essas coisas, não por obrigação, mas por querer manter relação com Deus, porque eu quero que amanhã, eu quero dizer para Deus: olha, você continua meu amigo. Eu não quero cortar, não tem esse negócio de cortar a amizade aqui, né? Belém, nunca mais tudo bem, não tem disso não. Nós continuamos amigos, Senhor. Então isso a gente precisa de fazer todos os dias. Isso, Belsazar tinha a oportunidade de fazer, sabia e não fez, tá? Nós precisamos de usar a liberdade que Deus nos dá para escolher certo, porque as nossas escolhas, elas vão trazer consequência. Se eu escolher bem, eu tenho consequência boa. Se eu escolher mal, eu tenho consequência ruim. Vou dar um exemplo. Eu tenho 10 milhões de reais e eu escolho aplicar 10 milhões de reais na caderneta de poupança. Aí alguns vão dizer: péssima escolha. Realmente pode ser um investimento ruim, mas a caderneta de poupança, daí um mês, eu tenho 10 milhões e mais aquela mixaria, que é o juro que ela dá. Agora, eu posso também pegar 10 milhões e escolher investir na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores pode aumentar e eu ficar com 12 milhões. Mas ela também pode despencar e eu ficar com 1 milhão ou com menos do que isso. Hoje eu li eu não vou conseguir achar não, porque eu recebo muita coisa no WhatsApp, mas eu recebi um negócio hoje de um amigo. É na base da brincadeira, mas é uma coisa bem interessante. Ele colocou lá: se você tivesse comprado R$1.000 da ação de não sei quem, que é uma gigante da telecomunicação dos Estados Unidos em 2005, hoje você teria R$30, que é o que a ação vale. Aí se você tivesse comprado a ação da GX, aquelas empresas lá do Eike Batista, se você tivesse comprado R$1.000 daquelas ações em 2005, 2015, sei lá, 2005, hoje você teria R$9,72, tanto que desvalorizou as ações. Então, assim,
Você é uma escolha, tá? São escolhas. E uma escolha que eu faço, eu tenho tanto o benefício dessa escolha quanto o malefício dessa escolha, para qualquer coisa. Eu escolhi ter filho, eu tenho o benefício de ter filho, mas eu também tenho o malefício de ter filho. É para o bem e para o mal, é a escolha que eu fiz. Eu escolhi não tê-los. Eu tenho benefício, tenho malefício, eu vou colher frutos da minha escolha. Eu resolvi casar, eu vou colher frutos dessa escolha, positivos e negativos. Eu resolvi ficar solteiro, eu vou colher frutos dessa escolha, positiva e negativa. Quando nós escolhemos Jesus, nós não temos só fruto positivo, não. Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, tem cruz. Lá em Isaías, Jesus fala assim, quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Ou seja, tem fogo. Quando você passar pelo rio, você não vai ser submerso, mas tem rio. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vai ter aflição, tá? Tem coisas ruins em servir a Cristo? Tem. Mas se a gente colocar na balança, tem muito mais coisas positivas hoje e tem a promessa de que mais um pouco de tempo, todas as coisas ruins serão eliminadas e só vai ficar as coisas boas. Escolhas, tá? E Daniel, então, ele faz a leitura do que está escrito na parede. Deus contou, foi pesado e o reino foi entregue. Naquela noite, olha só, os persas desviaram o curso do rio Eufrates, que cruzava a Babilônia, e entraram por baixo dos muros, pelo leito seco. Mataram os guardas sonolentos, tá? E tomaram todo o reino. A cabeça de ouro estava finalizada. Começa agora o período dos braços e do peito de prata, o período medo-persa. Dario, o Medo, era o novo rei com a sede na Babilônia. E aí agora nós entramos no capítulo 6 de Daniel, nós vamos ler novamente, Daniel 6, de 6 a 10, depois de 26 a 28, para a gente conversar a respeito disso aqui. 7 a 10. 6, 7 a 10. Isso, mas o versículo 7 a 10. Isso. Tentando achar, cadê o 7 aqui? Daqui. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 26 a 28. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Então, vamos lá. Algumas coisas interessantes. Daniel, ele já está velhinho. Mesmo ele velhinho, ele começa a servir Dario. Quando Dario assume o trono persa com a sede em Babilônia. Tá, gente? Naquela época, tinha um rei cabeça, e ele colocava pequenos reis que estavam sob o guarda-chuva desse rei maior, e para principalmente Babilônia, que era uma grande cidade. Então, quando os medo-persas conquistam Babilônia, que é a sede do Império Babilônico, eles não tiram a capital da onde era a capital medo-persa,
Mas a cidade de Babilônia era uma cidade muito poderosa. Então tinha que ter lá um rei que fosse um rei medo-persa. E tinha que ser alguém da família real. No caso, Dario assume. E depois Ciro assume o trono em Babilônia também. Mas nesse momento aqui está Dario. Daniel, ele é um fiel servo de Deus. E o fiel servo de Deus, ele é um bom trabalhador. E independente de quem é o líder, ele continuou prestando os serviços dele e ele conquistou Dario de uma forma incrível. Tanto conquistou que ele se torna Dario, ele resolve, você vai ver lá nos outros versículos que a gente não leu, que Dario resolve que ele ia colocar 3 cabeças só sobre todos os líderes do reino. Como se fosse assim, 3 vice-presidentes. 4 vice-presidentes. E Daniel era um desses 4. E os outros 3 morriam de inveja de Daniel. E eram pessoas possivelmente corruptas. E Daniel não era. E eles queriam derrubar Daniel. E você vai ver, se você ler o versículo de 1 a 6, de Daniel 6, que eles procuraram um jeito de pegar Daniel e eles chegam à conclusão. Nós só temos como derrubar Daniel pegando na fidelidade dele a Deus. Olha que coisa incrível. Os caras tramaram pegar Daniel na fidelidade dele a Deus. Criam uma história com o rei Dario. Naquela época, o rei gostava de se sentir. E eles chegam, Dario, você é o rei dos reis, você é 10, você é o cara. Então, nós pensamos aqui que você precisa de ser adorado durante só um mês, Dario, só um mês. Que ninguém pode fazer outra coisa. E Dario não percebeu que era uma armadilha para Daniel. Porque se ele tivesse percebido, ele não teria feito. Dario amava Daniel. Ele não teria deixado fazer isso. Mas o que acontece? Ele assina o decreto e Daniel tem uma escolha a fazer. O decreto está posto. Eu vou ser fiel ou eu não vou ser fiel? Ele poderia virar e falar assim, quer saber? Porque Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, com a janela aberta, na janela da casa dele virada para Jerusalém. Esse era o costume dele. Ele poderia virar e falar assim, senhor, é o seguinte, nesses 30 dias aqui, por causa desses 3 camaradas enjoados aqui, eu vou fechar minha janela. Poderia ter feito, poderia. Não sei se Deus aceitaria ou não. Acho até que Deus aceitaria, porque ele não estaria cutucando onça com vara curta, né? Mas o fato é que Daniel permaneceu ser fiel àquilo que ele tinha tomado de decisão. E ele, então, ele ficou sabendo do decreto, ele terminou de ficar sabendo do decreto, subiu, abriu a janela e orou. E aí os 3 vão correndo até o rei, falam, olha, rei, Daniel não te respeita, Daniel não te honra, porque o senhor falou que é só 30 dias. E Daniel não esperou nenhum, ele já foi lá orar para o Deus dele. O rei percebeu. Esses caras estavam querendo sacanear Daniel, me usaram e deu certo. Diz a Bíblia que o rei ficou muito angustiado, muito angustiado. E a palavra do rei Medo-Persa não volta atrás, ele joga Daniel, tá? Joga Daniel na cova dos leões. Ele manda que Daniel seja jogado na cova dos leões. E ele passa uma noite inteira em claro. Tá? E aí aquele negócio que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel 6:4. Mas quem disse que isso é garantia de ausência de problema? Deus não prometeu em lugar nenhum da Bíblia que se você for fiel a ele, você vai ser rico. Se você for fiel a ele, você não vai ter problema. Se você for fiel a ele, você vai ser o cara. Não tem um lugar na Bíblia que promete isso. Mas todos os lugares na Bíblia, Deus promete o seguinte: nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te desampararei. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Misael e Azarias? Jesus estava com eles dentro do fogo. Quando se tem qualquer tipo de problema, a promessa divina é: nunca, jamais te abandonarei. Tá? Então, quando a dor, a luta, o problema bate à porta da gente, se a gente estiver sozinho, nós vamos encarar a dor, luta, coisa e tal. Se a gente estiver com Cristo, nós também vamos encarar. Mas com Cristo,
fica mais simples. Por quê? Porque Cristo é um grande auxiliador, porque ele consegue nos animar, nos consolar, ele consegue nos dar esperança de que aquilo vai passar. Eu já passei muitos problemas que eu afirmo para vocês, sem Cristo, eu não sei se eu conseguiria suportar. Quando o meu filho mais novo, eu passei por uma situação com ele no exterior, lá em Punta Cana, na República Dominicana, em que ele adoeceu e quase morreu, a minha angústia foi absurda. E a minha oração foi, Senhor, a sensação que eu tenho é que se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vou suportar. Mas faça a sua vontade. E se por acaso meu filho vier a falecer, por favor, me dê força, porque a sensação que eu tenho é que eu não vou aguentar. Por favor, me sustenha. Olha, meu filho melhorou, óbvio, ele está aqui comigo, ele não morreu. Mas ele não precisou melhorar. Ele não precisou melhorar. Antes mesmo dele melhorar, eu já senti uma tranquilidade muito grande na certeza de que o meu filho vivesse ou meu filho morresse, Deus jamais me desampararia. Eu já vivi isso. Não sei te dizer, não sei te explicar exatamente como que é, não sei como fazer você entender. Eu quero que você saiba que eu vivi isso. Eu sei o que é isso. E Daniel não estava preocupado com ele mesmo. A única preocupação de Daniel era fazer a vontade de Deus. E quando nós temos essa preocupação, olha, a minha única preocupação, fazer a vontade de Deus. As outras coisas, Deus é capaz de resolver, é capaz de nos ajudar a resolver. Tem um texto bíblico que o próprio Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ele fala essas que ele está falando, de comida, de bebida, de vestimenta, e etc, etc, etc. E Jesus fala assim, então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você fica preocupado, vos serão acrescentadas. Porque você está preocupado, filho, mas para aqueles que tomam a Deus como pai e que aceitam ser filhos de Deus, porque todos nós somos criaturas, filho é só quem aceita ser filho. Para os seus filhos, Deus dá enquanto eles dormem. Não é para ficar de braço cruzado, não. Mas Deus dá força, Deus ajuda, Deus toca no coração, incentiva. Então, as lutas enfrentadas sem Deus é uma luta. Com Deus é uma outra luta completamente diferente. Então, os governadores manipulam Dario. Dario faz a graça lá, né? Porque ele pegou o orgulho do rei, jogou lá em cima, e as coisas deram errado, até mesmo para Dario, porque ele amava Daniel. E ele passa Daniel era fiel a Deus e resolveu não mudar a fidelidade dele, em hipótese nenhuma. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele resolveu ser fiel nos mínimos detalhes. E o que aconteceu com ele foi uma coisa incrível, que a grande questão é essa. A gente só consegue ver o milagre se nós formos fiéis a Deus até os 48 do segundo tempo. Até depois da possibilidade humana. Quando a gente é fiel até Senhor, eu sou fiel só até aos 44 do segundo tempo. A partir daí não sou mais não. Quando a gente é fiel até os 48 do segundo tempo, porque Deus é um Deus que gosta de fazer as coisas já no final da conta. Por quê? Porque aí o nome dele pode ser exaltado. Então, o que acontecia? Daniel não estava preocupado consigo mesmo. Por que ele não estava? Ele conhecia Deus, ele estava tranquilo, ele orava 3 vezes ao dia, essa comunhão que ele tinha com Deus deixava o coração dele tranquilo. Assim, quer me jogar na cova dos leões? Pode jogar, não tem problema nenhum. E ele foi jogado na cova dos leões. Dario não conseguiu dormir aquela noite, porque ele foi pego nessa trama, né? Nessa trama que envolvia aí os camaradas tentando sacanear com Daniel. E ele passa a noite inteira acordado. E quando o dia amanhece, ele corre até a beira lá, né, da cova dos leões, e está aí no versículo 16. Depois dele passar a noite em claro, ele faz uma pergunta
que até mesmo o rei conhecia tanto Daniel e sabia que Daniel era tão fiel a Deus, que olha a pergunta do rei: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente. Quer dizer, você não é aquele cristão meia boca. Você é cristão 24 horas por dia. O seu Deus, a quem você continuamente serve, algumas versões dizem que tu serves continuamente. Melhor, ele fala isso para Daniel antes de Daniel ser lançado. Daniel confia, o rei confia que o Deus de Daniel, que ele serve, vai livrá-lo. Está lá no versículo 16, eu já estou falando depois, na frente. Ele passa a noite em claro e no dia seguinte ele chega e ele pergunta: Daniel, o Deus a quem tu serves, ele te livrou? E Daniel responde lá de dentro da cova dos leões que sim, Deus havia livrado. Daniel havia passado pelo vale da sombra da morte, como tem no Salmo 23, e ele tinha permanecido vivo. A fidelidade dele a Deus o manteve vivo. Aí a pergunta: teve gente que já foi fiel, inclusive na Bíblia tem os discípulos de Jesus, permaneceram fiéis e morreram. Por que isso? Aí é uma decisão divina. Aí é uma decisão divina. Não é uma decisão nossa. Entendeu? Não é uma decisão minha. A decisão, se eu vou viver ou se eu não vou viver, é uma decisão divina. Eu preciso de fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto a isso aí, rei, eu não preciso nem te responder. Se o meu Deus, se ele quiser me livrar, beleza, ele me livra. Agora, se ele não quiser, eu estou pouco me lixando, rei. O fato é que eu não vou me ajoelhar diante da sua estátua. É esse tipo de fidelidade que Deus quer. Então, passar pelo vale da sombra da morte, todos nós, em algum momento, podemos passar. A consequência, o resultado disso aí, não pode ser o fator determinante para confiar em Deus. A confiança em Deus tem que ser independente do resultado, tá? Dario pergunta para Daniel se seria o caso de o Deus dele livrá-lo, e Daniel responde que sim. E aí ele faz então um decreto. Daniel o Deus de Daniel é o Deus vivo. O reino dele é um reino que será eterno. Possivelmente Daniel contou para ele do sonho de Nabucodonosor, possivelmente contou para ele, então sabia que o reino dele também não seria para sempre, que o reino dele passaria, ele reconhece isso. O reino dele nunca será destruído, ele socorre e salva, é o Deus dos céus e da terra, faz milagres e maravilhas, e ele livrou Daniel das garras dos leões. Escolha. Daniel escolheu ser fiel, independente se ele seria destroçado pelos leões ou se ele seria salvo da boca dos leões. Deus, na sua sabedoria, ele resolveu livrá-lo da boca dos leões. Mas Daniel não estava preocupado com isso. E essa deve ser o nosso pensamento. Por que esse deve ser o nosso pensamento? Porque nós estamos continuamente com um leão bravo em nossa volta. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E lembra que a gente estuda que a gente fez lá atrás sobre o grande conflito? Nós estamos vivendo o grande conflito entre Deus e Satanás. E esse grande conflito, ele acontece hoje. E o diabo, diz a Bíblia, é um leão que ruge. E Deus pode nos livrar da boca desse leão. E ele fez isso hoje. Porque se ele não tivesse feito, nós não estaríamos aqui. Então, hoje, eu e você fomos libertos da cova do leão. Hoje nós fomos. Amanhã, não sei. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele que sabe todas as coisas, ele vai definir o nosso dia amanhã. Qual que é a tranquilidade que eu posso ter? Que amanhã eu vou acordar e vou pedir que Deus guie a minha vida amanhã e que ele faça o que ele quiser. Então, se amanhã, se segunda-feira que vem eu tiver aqui, a gente estudando junto, esse mais um capítulo de Daniel, ótimo. Se não, outra pessoa vai tomar o meu lugar e eu vou estar dormindo até Jesus voltar, mas para mim não faz diferença. A diferença é eu estar
junto com Cristo. Isso faz toda a diferença no mundo. Não, você vai se cuidar, tá? É lógico que eu vou me cuidar, etc. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não se coloque em perigo desnecessário. Não vou fazer isso. Não é essa questão. Não pretendo dar um tiro na cabeça, não. Tá? Mas a grande questão é que, assim, a minha vida, a única segurança que eu tenho é entregar minha vida nas mãos de Deus. Não existe outra segurança. Tá? Nós precisamos de ter essa certeza. Porque só Deus pode nos livrar. E Ele vai fazer, se Ele definir que é o melhor a fazer. Tá? Ele fez hoje, por exemplo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe para que a gente possa entender que as escolhas são algo que a gente faz todos os dias na nossa vida. E todas as nossas escolhas, elas vão ter uma repercussão na nossa existência. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja para a vida eterna ou seja para a morte eterna. Seja para alegria ou seja para tristeza. O fato é que todos nós tomamos decisões todos os dias. As melhores decisões são aquelas em que nós convidamos Jesus para ser o nosso parceiro de discussão antes de tomarmos a decisão. É assim que Daniel fazia. É por isso que ele decidiu que ele iria ajoelhar e orar com a janela aberta do mesmo jeito. Porque ele, em contato com Deus, ele falou assim, eu vou fazer tudo do mesmo jeito. Aí o senhor faz aí o que o senhor quiser. Se o senhor quiser fechar a boca do leão, o senhor fecha. E tem um detalhe, que o rei Dario tira Daniel da cova dos leões, né, que ele já tinha sido jogado. Se o leão não quis comer, né? Eu falo assim, não tem nada a ver com isso, eu joguei. Como a lei diz. Agora, como ele está vivo, agora nós vamos tirar ele. Agora, vocês três vão jogar. Agora. Vocês vão ver se o leão vai ficar de boca fechada, igual ele ficou com Daniel. E a Bíblia diz que eles sequer chegaram ao fundo da cova e já foram devorados. E é exatamente o que Deus vai permitir que aconteça com os nossos inimigos, tá? Uma das formas de acabar um inimigo nosso... Isso está no versículo 24 do capítulo 6. Isso está no versículo 24 do capítulo 6. É uma das formas que tem de não termos mais inimigo, é o nosso inimigo se tornar amigo, né? Ou seja, se aqueles três sujeitos decidissem, não, nós fizemos errado, por favor, nos perdoe, e nós vamos servir ao Deus de Daniel, porque esse é o Deus verdadeiro, queremos conhecê-lo mais, com certeza eles teriam sido poupados, mas não foi o que aconteceu. Que Deus nos abençoe, nos ajude a escolher de maneira correta. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nessa noite, ela nos deu orientações a respeito das escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões. Tomamos decisões para nós mesmos, para outras pessoas no nosso trabalho, tomamos decisões para a nossa esposa, nosso marido, tomamos decisão para os nossos filhos e tomamos decisões para nós mesmos. Imploramos que em todas as decisões que tomarmos, que o Senhor possa nos ajudar, nos dirigir, nos guiar para que as decisões sejam acertadas. E que se em algum momento nós enfrentarmos o vale da sombra da morte, por favor, nos ajude a confiar no Senhor. E o resultado que o Senhor der para a passagem desse vale, que nós possamos, acima de tudo, não nos preocuparmos com o resultado, mas nos preocuparmos em ficarmos ao teu lado. Dá-nos uma boa noite de repouso. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém.